E aí pessoal, beleza? Bem, esse aqui é o meu primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre fluxos de caixa, critério de decisão, parâmetros econômicos, etc. E nesse vídeo, particularmente, o foco será sobre análise de sensibilidade. Bem, a análise de sensibilidade ela é uma análise que visa determinar quais variáveis de um fluxo de caixa mais interferem no VPL. Então, aqui nós temos um fluxo de caixa de uma empresa de mineração e basicamente esse fluxo de caixa ele tem aqui o período de tempo de 20 anos, foi construído dessa maneira e nas colunas aqui nós temos como os parâmetros basicamente o investimento, que é o CAPEX, a receita, o OPEX, que aí basicamente são os custos operacionais, e por fim aqui o fluxo de caixa líquido. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer para calcular, para determinar a análise de sensibilidade, obviamente é o VPL. Então, vamos lá. No Excel você pode calcular o VPL dessa maneira, inserindo a fórmula. E para isso, você precisa determinar uma taxa. Para esse caso aqui, nós iremos utilizar a taxa de 18%. E os valores do fluxo de caixa, que no caso do VPL, nós iniciamos no ano 1 e vamos até o último ano do fluxo. Fechamos aqui o parênteses. E subtraímos o investimento. Como o investimento ele já está negativo, então nós inserimos aqui um mais, né? Uma soma. O investimento ele é deixado de fora da equação porque como ele já está no ano 0, o valor dele não é atualizado, porque ele já é um valor presente, já é um valor atual. Os demais valores precisam ser atualizados para a data presente. Por isso se chama valor presente e é líquido porque é menos o custo, menos o investimento, né? O custo de investimento. Para esse projeto aqui nós temos um VPL de 12.294.267. Bem, como a análise de sensibilidade ela visa determinar as variáveis que mais interferem na lucratividade do projeto, é necessário que você escolha algumas dessas variáveis que, dependendo da sensibilidade da pessoa que está fazendo essa análise, né, ela vai escolher essas variáveis conforme a sua experiência. Então aqui para o meu caso, eu escolhi fazer a análise de sensibilidade para uma variável do fluxo de caixa, e essa variável é o preço do minério, né, que está linkado aqui com a receita operacional. Então, a receita operacional ela depende aqui do preço da egipsita, né, que é o minério que está sendo explorado, que custa $10 por tonelada, nesse caso. A outra célula aqui, a J27, está vinculada aqui com a tonelagem que vai ser explorada durante o primeiro ano de lavra desse bem mineral. Então, essas informações aqui, que estão vinculadas com a receita, são as tonelagens que serão lavradas e que representam um sequenciamento de lavra projetado aqui pelo pessoal do planejamento. Então vamos lá. Para fazer a análise de sensibilidade do preço do minério, para determinar a sensibilidade dessa variável, é necessário que sejam criados novos fluxos de caixa e, por fim,
novos VPLs para essas variações. Então a primeira coisa que deve ser feita é criar ou estimar essa variabilidade desses parâmetros a partir de estimativas, a partir de variações que são estimadas pela pessoa que está fazendo o estudo econômico. Então aqui no meu caso eu escolhi de menos 30 a mais 30%. Poderia ser de menos 50 a mais 50, enfim. Então aqui para o nosso primeiro caso, nós vamos determinar aqui de que modo esse fluxo de caixa aqui se comportaria se fosse feita uma variação de menos 30% no parâmetro preço do minério. Então o que a gente faz? Pega aqui o preço do minério. Bem, se eu quero subtrair 30% desses 10, vai ficar em torno de 7 dólares, né? Então vou multiplicar aqui por 0,7 ou 70%. Uma vez que eu faço isso, automaticamente eu retirei meus 30% e minha receita diminui. Se minha receita diminui, obviamente, o meu fluxo de caixa novo ele será menor do que aquele que estava aqui antes. Então seleciono esses valores, copio, e aqui nessa parte da planilha que eu deixei reservado, né, a variação dos fluxos de caixa, eu vou colar apenas os números, apenas os valores. Perceba que aqui não tem nenhuma fórmula vinculada, são apenas valores, certo? Então nós vamos aqui agora verificar como seria essa variação se nós tirássemos 20% do valor do preço aqui da Gipsita, né? Então temos aqui uma nova linha aqui com novo fluxo de caixa. Vou copiar esses valores aqui. Ops. Aqui somente valores. Bem, perceba aqui que no caso, só um passinho atrás aqui, copiar somente valores. Perceba que a variação de 20% ela é menor e, portanto, o fluxo de caixa ele é maior. E aí nós fazemos a mesma coisa aqui, só que agora retirando 10%. Multiplica por 90%, então. Seleciono os dados, a mesma coisa. É um trabalho repetitivo, mas a análise depois é bem interessante. Copiei aqui somente os valores. Bem, quando a variação é zero, ou seja, não tem variação, então o resultado, né, neste caso, é o próprio fluxo de caixa, sem variação nenhuma. Então copio aqui os valores originais, copio somente valores aqui quando a variação é zero, ou seja, quando não há variação. Essa linha aqui eu vou deixar com formato contábil, né? E para dólares. E agora, se eu quiser aumentar o preço em 10%, aí eu multiplico por 1,1, ou seja, 100% do valor mais 10% dele. Então vai ser 11, né? Ou seja, temos aqui um aumento de 10% no fluxo de caixa líquido anual.
Colei somente valores. Percebe que à medida que o preço de Gipsita vai aumentando de menos 30 a mais 30, o fluxo de caixa líquido ele vai só aumentando. Agora vamos experimentar fazer essa variação para 20%. Então vou multiplicar agora por 1,2. Seleciono os valores, copio e colo esses valores aqui embaixo. Perdão. Sempre não esquecer de colar os valores, colar somente os valores. Bem, e por fim, quando o preço aumenta de 30%. Dessa maneira, eu vou multiplicar por 1,3. Tenho aqui uma nova receita. Colo os valores aqui novamente. Percebe que à medida que eu vou variando para mais ou para menos, nesse caso aqui aumentou em 30% a receita, obviamente o meu VPL vai ser maior, certo? Então vamos aqui deixar os valores originais, né? Que é 10 dólares para o preço aqui desse minério, que é o nosso parâmetro de comparação. E agora nós vamos calcular o VPL para cada variação dessa aqui. Então vamos lá, o VPL, a taxa é 18%. Perceba que aqui eu estou estudando a variação do preço. Com essa análise eu posso estudar a variação da taxa, a variação das receitas, a variação do custo com explosivos e acessórios, por exemplo, a variação do custo de lavra e de que forma que isso interfere no VPL. Seleciono os valores, né? Como eu estou aqui em 30%, então quero saber o VPL, o novo VPL, né? Depois dessa variação de 30% aí no preço do produto. Pronto, então meu novo VPL. Se o preço do minério cair 30%, o negócio continua sendo lucrativo. Sinal aí que o empreendimento responde bem, né? As variações. Posso selecionar aqui para o lado, puxar, arrastar, né? Perdão. Só vou ter que corrigir aqui. Como é 20%, puxo aqui para 20%. E aqui eu desço. Só vou conferir aqui todos os dados selecionados. Enter. Então, para uma diminuição de 20% no VPL, para uma diminuição de 20% no preço de venda, meu novo VPL é de 8 milhões. Vamos aqui só corrigindo, né? Já que eu arrastei e eles não vão conforme, não estão na mesma posição. Para menos 10%, volto a selecionar uma informação aqui. Essa daqui é para cá, né?
Botou um dado. Enter. Nesse caso aqui deslocou também, não sei por qual motivo. Bem, aqui é só questão de corrigir os dados que estão sendo selecionados pela equação do VPL. Aqui, perceba que a variação é zero, então esse VPL aqui, né? Perceba que esses valores aqui são os VPLs, são novos VPLs. Então, esse dado aqui, né, que é o dado zero, ele tem que dar exatamente o próprio VPL da análise original, né? Que é em torno aí de 12 milhões. Então, obrigatoriamente, esse VPL aqui tem que ser igual a esse aqui. Aqui ele vai ser um pouco superior, obviamente. E aqui a questão é só analisar se todos os dados foram selecionados. Bem, conforme previsto. Ops, tem algo errado aqui. Bem, aqui esse dado é um investimento, tem que ser selecionado. No caso aqui passou uma informação. Esse aqui também está incorreto. Vou só verificar rapidinho que não sei por qual motivo esses dados estão mudando de posição, se fui eu que selecionei errado. Agora sim. Vou reduzir aqui um pouco o tamanho da tela. Só para não ter que ficar nesse vai e volta aí. Bem, aqui está ok. Aqui também está ok. Aqui também está ok. Ok também. Certo. Esse aqui é para cá. Agora tá certinho. Seleciono aqui o CAPEX. Bem, vamos ver se faz sentido agora. Analisando aqui as informações, né, dos novos VPLs, variando de menos 30% a mais 30% o preço do minério, nós temos aqui novos VPLs, e é óbvio que esses VPLs eles vão crescer à medida que o preço do minério aumenta. Então temos aqui 6, 8, 10, 12,
14, 16 e 17 milhões, certo? Então, o próximo passo é criar um gráfico de linhas que permita visualizar como que essa variação então aqui para o nome da série vou selecionar essa célula. Para os dados da série são os VPLs, né? Enter, ok. E aqui nos rótulos do eixo horizontal são as porcentagens, ou seja, de menos 30 a mais 30%. Aqui em ok. Bem, como o gráfico mostra, aqui nós temos a variação de menos 30 a mais 20 a mais 30% do preço de venda. Essa variação é uma variação do VPL. Então, um complemento a essa análise seria criar neste mesmo gráfico outras linhas, uma espécie de gráfico aranha, com a variação dos VPLs em função de outras variáveis do fluxo de caixa e o critério visual, pelo menos, né, para determinar qual variável mais interfere no VPL é quanto mais inclinadas forem as retas que determinam essas variações, mais elas vão interferir no VPL, certo? Então é isso por hoje. Eu vou criar aqui um outro vídeo posteriormente, em complemento a este, já usando uma outra variável, certo? É isso e até logo.